Olá, bom dia, pessoal. Obrigado por ter vindo aqui presencialmente. Pessoal daí de casa também que está acompanhando, muito obrigado aí por prestigiar aqui. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre Venture Capital e os modelos de negócio, o que tem no Vale do Silício e o que tem aqui no Brasil, quais as diferenças e o que precisa ser adaptado, né, para que as coisas façam um pouco mais de sentido, cada um dentro do seu contexto. Bom, vamos lá. Sou Eduardo, fundador da Airborne Ventures. Antes disso, eu era o responsável pelo Inova Ventures, que era o fundo de investimento do Banco Bradesco. E antes disso, também fui empreendedor dentro de uma Venture Builder e também tive algumas empresas. A minha carreira já tem quase 20 anos e já venho trabalhando com tecnologia praticamente, ou com negócios praticamente desde que comecei a minha carreira. Falando um pouquinho aqui da Airborne, né, nosso foco aqui é ajudar as empresas a que elas tenham um voo um pouco mais estabilizado, né? Airborne tem a ver com o nome também, um pouco da minha formação. Eu fui da aeronáutica, saí de casa muito cedinho, com 16 anos, com o sonho de virar um Top Gun. E acabou que a vida me levou para outros trilhos, mas eu mantive essa paixão por aviação e hoje a empresa leva esse nome. E o que a gente quer é garantir que essas startups, pegar as startups no momento de inflexão, onde ela sai do chão e para que ela alce um voo bastante estabilizado e com segurança, sustentável. Aqui um pouquinho de quem faz a Airborne, né? São o Eduardo, o Francesco e Vinícius e Márcio, são 2 sócios que eu tive na época da minha Venture Builder e eles voltam agora, tá? Aqui rapidamente, além disso também a gente tem uma série de vários advisors e pessoas que investem conosco nos fundos e que ajudam a crescer a companhia. E aqui tem os mais diversos tipos de profissionais, desde profissionais, né, como o VP Latam da Meta, a gente tem aqui Head de Compliance de um banco americano, a gente tem uma pessoa que foi ministro da Fazenda interinamente, além de vários empreendedores de unicórnios, empresas que estão se tornando unicórnios nesse momento, empresas muito, muito sólidas, isso que é o mais importante, que é o que a gente gosta de jogar aqui. Como eu falei, a história começa lá em 2014, a ideia é quando eu comecei a investir de fato, e de lá até 2022, quando eu termino o meu ciclo no Inova, eu vou criar a minha própria empresa, que foi a Airborne. De lá para cá, eu já fiz um primeiro fundo, que a gente investiu em 14 empresas, com todas as empresas, como a gente chama, no FOMO. Né? A gente tem um mindset muito independente, ou seja, a gente busca aquelas empresas que, de fato, são empresas que vão trazer alguma coisa para a sociedade, são empresas mais estáveis. Muitas vezes elas não se comunicam, mas elas não têm tanto apelo para uma capa de jornal, mas o que a gente fala, né? Capa de jornal não paga a conta. E você tem que gerar valor para o seu cliente, que é a coisa mais importante. E esse é o tipo de empresa que a gente gosta de investir. Aqui também um pouco dos números, como eu falei, quase R$1 bilhão investidos na minha trajetória. O primeiro portfólio a gente entregou cerca de 5 vezes, ainda não terminou, mas a gente já devolveu para os investidores cerca de 4, um pouco mais de 4 no segundo portfólio, com um retorno de quase 7 vezes. Fizemos já 7 saídas, 2 delas sendo em Nasdaq. A gente fez um M&A e um em SPAC nos Estados Unidos e uma carteira de mais de 70 investimentos. Além disso, aqui também um pouco do que são as empresas no Brasil, o que são as empresas, eu diria, no Vale do Silício, né? Aqui a gente busca, ou pelo menos na nossa região, a gente acaba buscando empresas que têm o Unit Economics muito mais forte, muito mais sólido. Por quê? Porque no Brasil é necessário que a empresa ela tenha uma propensão, ou tenha uma possibilidade menor de ficar pelo caminho. E isso só acontece se você, de fato, já tiver um negócio que tenha força, que tenha pilares muito, muito claros desde o início. E é isso que a gente busca. Tá? E tem muita empresa no Brasil com esse perfil. Mas o mais importante do que isso, né? Há mais de 10 anos, a gente sempre vem buscando empresas que tragam esse fator. Ela tem que ser escalável e tem que ser automatizável. Ou seja, a gente tem que ser capaz de fazer mais com menos. Esse foi sempre um dos motes que a gente carrega desde 2014, da época da Venture Builder. E o mais importante, ou muitas vezes mais claro, é que essas empresas não são B2B, é B2C. Elas são, de fato, empresas B2C. São empresas ou são processos que você não vê, mas grandes empresas carregam e para elas tem um custo enorme. Então, quando você traz uma solução que diminui o custo dela, você tem um switching cost, você tem um custo para que ela mude de fato para uma solução analógica, volte a fazer o que estava fazendo, para ela é muito custoso. Então, ela não vai fazer isso. Então, você tem um cliente e esse cliente vai ser seu. Ou vai ser de uma empresa análoga, mas enfim, ali passa a ser de fato uma barreira de entrada relevante.
A gente olha também a questão dos fundadores, né? Como que eles são? A gente gosta de pessoas que tenham skin on the game, que eles não estejam lá simplesmente, essa é a minha próxima banda. Né? A gente vê muitas vezes, a gente brinca, um empreendedor de palco, ou aquela pessoa que está ali pelo ego. Não, a pessoa tem que estar ali porque ela quer fazer aquilo, e a melhor maneira de você garantir que ela esteja assim é se ela de fato tenha skin on the game. E tem que ter motivação também, né? Não adianta nada você ter skin on the game, mas aquela pessoa que não está ali muito, tem um plano B, tem alguma outra coisa que ela pode fazer. Não, ela tem que estar focada naquele projeto. E aí depois a mesma coisa, né? Isso aqui tem muito mais a ver com com como a empresa vai estar no futuro. Tem que ter processos estruturados na cabeça organizacional e também tem que ter expertise na indústria. Porque aqui no Brasil é muito difícil uma pessoa de fora da indústria, não tem tantos casos práticos, que ela vem de fora da indústria e ela disrupta tudo. A pessoa tem que estar. Existem casos, óbvio, né? Talvez o mais clássico, o Nubank, mas existem, de maneira geral, no B2B, você tem que conhecer muito bem a indústria, porque a dor que você vai resolver é uma dor interna, não é uma dor que está óbvia de fora. E aqui alguns dos setores que a gente acaba trabalhando um pouco mais e tem realmente a ver com um pouco da minha expertise. Como eu fiquei 4 anos no banco interagindo com todas as áreas que uma instituição financeira pode estar, desde seguros, e no Brasil seguros inclui saúde, mercado de capitais, por aí vai, bancos de varejo, crédito principalmente, a gente acabou trazendo isso. Bom, aqui algumas das empresas que a gente investiu, né, tem algumas que eu acho que é legal trazer, por exemplo, a Peer, uma empresa, acho que quase todo mundo conhece aqui, Asus também está indo muito bem, a gente tem a BIP Saúde, Zen Club, Conexa, Asas, essa é uma empresa que está muito em voga hoje, os meninos são muito bons, mas lá em 2020, quando a gente resolveu apostar neles, eles eram apenas uma promessa. Né? Assim como Doutor AI e Easy Labs são promessas hoje, Reut está liderando a agenda de transformação tributária no Brasil. Acho que todo mundo sabe o impacto que a transformação tributária está tendo no Brasil e vai ter nos próximos 15 anos. Então essa é uma empresa que está num mercado que ele só vai crescer. E eles robotizaram todos os processos. É por isso que a gente está lá. Aqui alguns dos nossos parceiros. Passa aqui rapidamente. Aqui, otimizando, né? Por que a gente otimizando a questão das saídas? No Brasil, quase 80% de todas as saídas, elas acontecem abaixo de 100 milhões de reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 100 empresas, 80 vão vender por menos de 100. E apenas 2% são vendidas acima de 1 bi. Então, o Power Law no Brasil existe? Existe. Mas, se você olhar em termos agora de volume, 20%, um pouco menos de 20% do volume, ele acontece abaixo de 100 milhões e 56% do volume acontece acima. Então, quando você vai desenhar um fundo, você tem duas opções. Ou você otimiza por volume, e aí você tem que pegar as empresas que de fato têm um grande apelo de saída, que é o VC tradicional, o Vale do Silício, né? A gente estava comentando aqui recentemente que nos Estados Unidos, quando um exit dá certo, você tem saídas a 10 bi, 20 bi de dólar. E no Brasil, quando a gente consegue um exit nesse tamanho, você vai ter a 5 bi de real. Então, a diferença de magnitude é muito grande. Bom, a outra opção que você tem é você maximizar por frequência. Ou seja, onde é que estão a maioria das operações? Elas estão abaixo de 100 milhões de reais? Então, você tem que entender como, se você sair numa empresa abaixo de 100 milhões de reais, aquele fundo ainda assim vai ser vantajoso. Então, você tem que mudar a sua estratégia de entrada baseado na sua estratégia de saída. E é isso que a gente fez. Deixa eu passar aqui também rapidamente. Aqui é um pouco do que a gente busca. A gente entra antes da Série A. E a gente já sabe que no Brasil as saídas estão aqui, ó, entre Série B e Série C. Dificilmente elas vêm para cá. Acho que o voo caiu. Bom, que eu estava falando assim que dificilmente as empresas elas vão para uma série acima de uma série C, né? Elas geralmente têm uma saída antes ou o valor capturado ele costuma não passar. Aí a gente fala, o que é valor capturado? A taxa de diluição que ela começa a ter no futuro, ela é compensada pela taxa de crescimento. E aí você só estica o tempo até você ter uma próxima saída, mas aí isso não volta, tá? Voltando aqui.
Podemos falar sobre Netflix aqui também, né? Falhas técnicas acontecem ao tempo, fiquem tranquilos. Bom, voltando aqui. Acho que agora... Acho que esse aqui não está funcionando. Oi? Bom, pedindo ajuda aqui. Aqui, como que a gente criou esse framework de investimentos, né? Aqui, basicamente, você tem a elite, o esquadrão de elite que a gente fala. São empresas que crescem muito, nesse pilar aqui é o ARR, né? O crescimento anualizado. E aqui tem o crescimento, ou seja, empresas que crescem mais de 300% ao ano e que têm receitas anualizadas acima de 2 milhões, a gente considera que é o esquadrão de elite. Mas também tem dois grupos aqui que eu acho que são muito importantes. O primeiro deles é o que eu chamo aqui de VC Track, ou seja, são empresas que estão crescendo, mas elas são pequenininhas. Esse aqui costuma ser um seed tradicional, ou seja, aqui você tem potencial a capturar nas companhias, mas aquele potencial não está lá. E tem as outras empresas que elas já têm uma receita anualizada maior, mas ela não tem mais tanto crescimento. Ela deixou de ser interessante só porque ela não cresce 300% ao ano? Não, gente, acho que 100%, 200% ainda é interessante. E aí a gente tem que olhar que tipo de bicho, né, que a gente está procurando, que tipo de animal a gente está caçando. E a gente gosta desse daqui, a gente compõe portfólio com esse tipo de animal e esse tipo de animal. Mas, Eduardo, por que você não pega os elites? Uma questão de preço. Lembra que a gente falou? Se 80% dos deals acontecem abaixo de 100 milhões, via de regra, uma empresa de elite já nasce precificada acima de 100 de real. Já nasce. Ou seja, você vai entrar colocando 80% das suas possibilidades de saída para fora. Isso diminui a liquidez. O seu cliente é o investidor, o LP. Você diminui a possibilidade dele sair, dele ter o seu dinheiro de volta. Então, isso tudo alonga o processo, que é o que a gente procura não fazer. E aqui, né, também um pouquinho do... Isso aqui é um chart que mostra, de cada 100 investimentos, quantos deles são e qual é o tamanho, né? Então, a gente faz vários cheques de R$1 milhão e apenas 10 deles vão, de fato, de cada 100 que a gente olha, né? A gente faz 10 cheques e 2 ou 3 vão ter boa parte do valor que retorna. Isso é verdade, esse número ocorre na vida real. Só que, quando a gente vai fazer um investimento sozinho, aí eu falo um pouco com meus amigos que são anjos, você vai fazer esse investimento sozinho, você vai ver pouca coisa, você não vai ver os 100, você vai ver talvez 15, 20, e a chance de você pegar aquele investimento que ia dar certo diminui muito. Cada investidor, pensando dessa mesma maneira, olha só, cada um vê um pedacinho. E como individual não dá certo. Mas se você vai lá e olha como uma rede, a coisa muda de figura. Né? A gente começa a pegar quase todas as bolinhas. Não dá para você ver tudo, nenhuma empresa vê. Mas você consegue ver quase tudo que lhe interessa ou que está dentro da sua tese, que é um pouco do que a gente faz. A gente, além da Airborne, a gente bebe na água também do Draper, Tim Draper e a fundação que ele tem, e do VC Lab, que é o Founder Institute nos Estados Unidos, voltado para o Venture Capital. Lá a gente tem um pipeline, um deal flow muito interessante. Embora eu só invista no Brasil, eu tenho pipeline nos Estados Unidos que eu vejo o que está acontecendo lá para antecipar tendências e ver o que está acontecendo aqui. Então tem muito do que está acontecendo no leste europeu, o que está acontecendo na China. Isso eu consigo identificar para identificar nas empresas que eu vou olhar aqui. Né? Aqui a estrutura, passando um pouquinho. Aqui é como que a gente adiciona vários eventos que a gente tem feito aqui ao longo dos anos. Bom, aqui, cheguei. Falando um pouco do mercado brasileiro, né? Quando você olha o mercado americano, você tem 76% do valor da bolsa, né? São de empresas de tecnologia. No Brasil é quase igual, né? São 3,5%. Ou seja, a base de valor da cadeia brasileira é muito diferente. E aí volta de novo aquela pergunta. Ora, se nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, talvez esse valor seja maior ainda, eles têm um ecossistema de venture capital que cabe com as características de lá. Mas aqui no Brasil, a fonte de valor não vem de tecnologia. Ela vem do agro, ela vem da indústria, ela vem de serviços, ela vem do setor financeiro. Então a característica do sponsor, ou de quem está colocando dinheiro, é muito diferente. Então você tem que fazer essa adaptação.
Porém, ainda se você faz essa adaptação e a gente chega em níveis similares ao da Índia, que é quase 10 vezes o Brasil, em termos de bolsa, a gente está destravando aqui 270 bi de dólar. É muito valor. Ou seja, basicamente, se a gente conseguir trazer mais empresas de tecnologia e fazer a tecnologia ser mais pervasivo no nosso ecossistema, tem muito valor sendo destravado. Interessante também quando a gente olha isso aqui é um gráfico que mostra a atividade de Venture Capital na América Latina. Tá? A gente está falando aqui 2019, 2018, as pessoas acho que nem lembram muito bem disso. Pré-Covid e antes da ZIRP, né? Zero Interest Rate Period, que é quando você tinha juros basicamente zero em função do Covid. Quando você olha aqui, esse era o nível que a gente tinha. Covid foi uma anomalia, e o período logo depois dele, e agora a gente volta àquela anomalia. Ou seja, a gente simplesmente está voltando ao que a gente fazia lá atrás. Não teve grandes diferenças. E muita gente ainda acredita que isso é o normal. Gente, não é normal zero interest rate. Então, isso impacta muito no mercado de VC. Aqui, em termos de volume de transação, de novo, ó, naquela época da bonança, muito, e depois disso, esses números conversam com o que a gente viu. E olha só que legal, o Brasil, na média, representa 56% do que é a América Latina. Então, quando você pega e fala de América Latina, você tem que falar de Brasil. Não tem como fugir. E ele é relevante. Eu falo bastante com alguns parceiros que eu tenho na Argentina, Uruguai e México. E quando eles olham para o Brasil, eles olham assim, é 10 vezes mais o meu mercado. É quase quando a gente olha para os Estados Unidos. É a mesma sensação que eles têm quando eles olham para o Brasil. E acredite ou não, a barreira linguística ou de mercado para um hispanohablante vir para o Brasil é quase tão grande quanto ele ir para os Estados Unidos. Então, para ver como a gente representa na visão deles, o que a gente representa. Aqui, de novo, né, para ter uma noção em volume de deals, né, o quanto que a gente faz em relação com outros países é muito diferente. Né? E esse aqui é uma informação que eu gosto muito de mostrar, porque mostra que a estratégia específica e voltada para o Brasil ou para a América Latina, de uma maneira geral, ela paga bons dividendos. Como isso? Olha, os 5 melhores fundos nos Estados Unidos, eles têm umas características de retornar mais do que 3 vezes ou 5 vezes o capital. Depois tem os 20 melhores, o segundo quartil e os 2 últimos quartis. Ora, se você for pegar os números dos fundos brasileiros, apenas 1/4 tem essas características, outro quarto tem essas, outro quarto essas, e o mais interessante, 1/4 dos fundos brasileiros tem as mesmas características que os fundos americanos do ponto de vista de performance. Então, se você fechar o olho e aleatoriamente investir num fundo brasileiro, você tem 25% de chance de acertar o melhor fundo, que é 5 vezes mais chance se você estivesse fazendo isso nos Estados Unidos, que é apenas 5%. Sem contar que, para você acessar esses 5% nos Estados Unidos, é muito mais difícil, o cheque tem que ser maior, e muitas vezes tem várias fricções de um fundo em cima do outro. Aqui no Brasil, não. Você consegue acessar os fundos de maneira muito mais fácil. Essa é uma outra grande vantagem que a região tem para o investidor. E outra coisa bastante importante olha, aqui no Brasil a gente tem o CDI, né? Todo pessoal fala, por que eu vou tirar dinheiro do CDI para investir em tecnologia? Simples. Esse aqui é um índice, né? De, ao longo do tempo, CDI como 1, o fundo mais ou menos no Brasil, que seja bottom quartile, entrega 1,9 vezes ao longo do tempo, em janelas de 10 anos. Ou seja, se investir em tecnologia, você tem 2 vezes o CDI. Se você for olhar a Bovespa, 1,3 vezes também. E se você for olhar S&P 500, 1,3 vezes. Agora, se você pegar os melhores fundos, essa diferença fica mais clara ainda. Aqui mostra também só que o que está acontecendo nos últimos anos é que, pós a era Covid e pré-Covid, a vocação da América Latina é early stage, não é late. Ela ficou late naquela época de 20 e 21, quando os juros eram muito baixos. Então você conseguia colocar muito capital no Brasil. Mas essas apostas acabaram até não dando tantos frutos e o Brasil voltou à sua vocação. Então você tem que focar nesses fundos menores, né? Em termos de janela também aconteceu isso, em termos de preço. 20, 21, houve um aumento do preço base, né, base 100 aqui, ao longo do tempo. Isso quer dizer o quê? As pessoas começaram a falar que é normal você pegar um valuation de 15 milhões de dólares no Brasil, simplesmente porque nos Estados Unidos o valuation padrão inicial é 15 milhões de dólares. Não, não é normal, não faz sentido. E essa curva já inverteu, ou seja, as pessoas estão racionalizando melhor sobre o que é investimento aqui. E aqui, por fim, né, qual que é o impacto disso, né? Esse eixo aqui, ele fala o retorno
do fundo, né, pelo tamanho do fundo. Isso está muito claro. Fundos menores têm retornos melhores, mesmo ajustado pela volatilidade. E por que disso? Simplesmente pela característica dos fundos. Você pega fundos maiores, eles miram em 2 ou 3 vezes. Esses fundos menores, eles têm que mirar em 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, porque senão ele não consegue o retorno esperado. E isso é muito mais claro aqui na América Latina. Aqui, em termos de vintage, né, como é que vai a performance dos fundos ao longo do tempo. Isso aqui é um estudo da Spectra com Insper, tá? Como é que tá? O primeiro quartil entrega 12% ao ano em dólar. Airborne com 16. Aqui. Acho que eu queria passar um pouco disso daqui e, bom, chamar vocês aqui para conhecer, quando vocês forem olhar para os fundos, olhar esse número aqui, ó. TPVI, que é o retorno que ele gerou ao longo do tempo, e olhar sempre por vintage. Um fundo mais antigo, obviamente, que ele tem um retorno melhor. E aí um fundo mais novo tem um retorno ainda não tão bom, porque ele está em processo de maturação. Mas quando vai comparar um fundo, isso é que tem que ser comparado, e não o que de fato às vezes a gente olha uma matéria, ou quem faz o evento mais legal, quem está no Vale do Silício, quem está fazendo aquilo. É quem entende o mercado que está de fato gerando alfa. Porque olhar o beta do mercado de VC, você vai andar a curva que nem você andou ali na época do Zero Interest Rates. Sobe, mas ele desce também. E aí os fundos não trazem nada de novo na mesa. Bom, gente, obrigado. A mensagem que eu queria passar era essa, e agradeço bastante pelo tempo.